câncer é a principal causa de morte em mais de 600 cidades brasileiras. 4 pesquisas do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz buscaram identificar a percepção de profissionais de saúde e da sociedade a respeito do futuro do diagnóstico e do tratamento do câncer no Brasil. Mas no meio da realização do estudo, a pandemia de Covid-19 trouxe ainda mais desafios para um acesso que nunca foi fácil. Hoje, o Sala de Convidados vai se debruçar sobre os achados dessas pesquisas. Câncer não espera, você tem que ser tratado logo. É uma doença progressiva, a tendência é sempre do avanço. Se a gente não está preparado para pensar futuro, nós não temos sequer presente. Câncer é uma corrida contra o tempo, porque quem acha cura. O tempo é um fator importantíssimo. Eu digo, quem não intervém no presente, prepare seu coração. Nós vamos ter problema de acesso a curtíssimo prazo. Conversando comigo hoje pela internet sobre câncer, Covid-19 e acesso a novas tecnologias. José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Luiz Antônio Santini, professor aposentado de Cirurgia e Saúde Pública da Universidade Federal Fluminense e pesquisador associado do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E a gente guardou seu lugar nessa conversa. Você participa de casa me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não deixa de participar. Nina, doutor Santini, ministro Temporão, muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Começo com você, ministro, para falar um pouquinho desse estudo que você coordenou junto com o Dr. Santini no CEE, a pesquisa Futuro das Tecnologias de Diagnóstico e Tratamento do Câncer 2019-2049. Como é que foi o impacto da pandemia nesses estudos? Boa tarde a todos que nos assistem, cumprimentar a Nina, o Santini, obrigado pelo convite. Um conjunto de estudos ouvindo pesquisadores que trabalham com pesquisa em câncer, ouvindo médicos que trabalham na atenção ao câncer, envolvendo as 10 sociedades de especialistas, e também uma pesquisa ouvindo a sociedade, gestores, pacientes, a indústria. Então, isso nos permitiu ter uma visão bastante abrangente e que nos traz uma série de reflexões muito importantes sobre como organizar, como estruturar as políticas de atenção, de prevenção, de cuidados paliativos para a população brasileira. Em relação à pesquisa realizada junto aos médicos, né, nós tentamos ver, de um lado, o perfil desses médicos, tempo de experiência, grau de acompanhamento das inovações e das novidades. E, outro lado, a percepção desses médicos sobre a atual situação do acesso no SUS e no setor de planos e seguros. E a terceira dimensão, como é que esses profissionais médicos veem o futuro dessas novas tecnologias? Que tecnologias são essas? Quais delas têm mais potencial para impactar de maneira importante a atenção e o cuidado aos pacientes com câncer? E também foi muito interessante ouvir os pacientes, né? A Nina vai falar sobre isso. O impacto da pandemia na atenção, na realização de exames preventivos, no desenvolvimento das políticas de atenção ao câncer, sofreram profundamente com a pandemia. Acho que são temas, todos esses temas vão poder ser explorados aqui durante esse programa. Com certeza. Doutor Santini, cada vez mais se sabe que qualidade de vida, hábitos são muito importantes para prevenir o câncer, né? São determinantes muitas vezes, mas a Covid nos obrigou a hábitos, ainda que esperamos que sejam temporários, né? Muitas vezes de evitar sair de casa, um sedentarismo. E aí eu queria trazer com você esse impacto da pandemia no sentido de ser ambíguo, né? A gente precisa se tratar, precisa se cuidar, mas se tratar virou um desafio de não se deparar com o vírus nessa hora, né? Eu estou sem seu áudio, doutor Santini. Desculpe. Exatamente. Desculpe a ligação do áudio aqui. Mas o desafio realmente é muito grande, como você falou. Primeiro, o seguinte, o Brasil é um país que tem uma população
já acima de 65 anos, de quase 20 milhões de pessoas. E essa é uma tendência crescente. E essa população é uma população de maior risco de ter câncer. O envelhecimento da população é um fator de risco para o aparecimento do câncer. De outro lado, uma série de fatores que são considerados fatores com impacto preventivo, por exemplo, não fumar, o hábito do sedentarismo, as pessoas, eventualmente, alimentação inadequada, tudo isso também são fatores que se somam ao risco da idade para produzir maior número de casos de câncer. E isso, quando vem um problema como veio a pandemia, isso agrava sobremaneira, não só pelo fato de você interferir nessa possibilidade das pessoas se distanciarem desses fatores de risco, como, pelo contrário, muitas vezes até nos aproximam. Por exemplo, como você mencionou a questão do sedentarismo. Se as pessoas ficam em casa, elas necessariamente não podem fazer atividade física regular ou adequada como deveria fazer. Por outro lado, a pandemia também traz uma desestruturação do sistema de saúde brutal. Então, nós tivemos um impacto enorme da pandemia na questão do acesso dos pacientes ao sistema de saúde, que já, apesar de termos um trabalho de organização da atenção à saúde, especialmente pelo trabalho de coordenação do INCRA junto ao Ministério da Saúde, para permitir maior acesso das pessoas, mas ainda assim nós temos um déficit de acesso das pessoas ao sistema de saúde que vem sendo, ao longo do tempo, buscado soluções, mas mesmo assim o acesso ainda é ruim. A pandemia piorou muito tudo isso. Quer dizer, na verdade, com a pandemia, houve uma redução dos exames preventivos, das cirurgias eletivas para o tratamento do câncer, ou seja, a pandemia provoca uma preocupação muito além daquilo que já era um problema em relação ao controle do câncer no Brasil. Nina, já aqui refletindo a fala do Dr. Santini e também do ministro Temporão, eu trago com você como é que a gente lida com essa contradição que a Covid nos traz com relação à prevenção e diagnóstico, né, para os pacientes. A sensação de angústia, com certeza, não foi pequena nesse último ano, né? Yasmin, eu como representante aqui, né, de organização da sociedade civil, praticamente o mesmo diagnóstico que o Dr. Santini falou agora, né? Isso essa questão da prevenção e o diagnóstico para os pacientes com câncer já era um desafio antes da pandemia, né? Por conta de todas essas questões que já foram mencionadas, o estilo de vida, sedentarismo, hábitos saudáveis, enfim. E isso potencializou muito mais agora, né? Para ter uma noção, por exemplo, existem estudos que, com a pandemia, por conta de ansiedade, depressão, aumentou muito mais o uso do tabaco, né? Ou o acesso ao tabagismo. Então, pacientes que já tinham, ou a população no geral, né? Já tinham deixado de fumar, voltaram. Outros que não eram fumantes começaram a fumar na pandemia, enfim. E a questão também do rastreio, né, do acesso aí ao sistema básico de saúde, que é onde a gente vai, aí a porta de entrada do paciente com câncer. Muitos deles, não só pela questão do medo da pessoa em procurar um serviço de saúde, mas também porque muitos tiveram aí os atendimentos suspensos, né? Então, foi durante um período grande, foi tudo voltado para a Covid, então aquelas outras pessoas que não tinham sintomas relacionados ou que iam fazer consultas básicas de rotina ou check-up, infelizmente não puderam fazer, e isso a gente vai poder falar que ao longo do programa vai refletir em casos avançados de câncer no futuro aí breve, né? Então eu acho que é um conjunto de coisa que já existia e que potencializou muito mais agora.
Vamos trazer mais elementos para essa conversa assistindo a nossa reportagem. Como prever o futuro do tratamento ou mesmo a possibilidade de cura para o câncer quando o presente requer soluções imediatas? Olha, que Deus ajude que a ciência tenha um remédio próprio para o câncer, né? Ainda não, a gente vai ter diversos tratamentos e alguns vão ter cura, mas falar de uma forma genérica, a cura do câncer eu não acredito. Durante a pandemia o acesso ficou mais difícil? Muito pior, eu acho, muito pior. Você tem fila para ser atendida. Eu acho que quem tem câncer não espera, né? Você tem que ser tratado logo. Essas são algumas perguntas feitas na pesquisa O Futuro das Tecnologias de Diagnóstico e Tratamento do Câncer no Brasil 2019-2049, realizada pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Uma investigação dividida em 4 vertentes. Essa linha de pesquisa que alia atenção à saúde no campo do câncer com a ciência, tecnologia e inovação, ela tem um olhar para o futuro, olha só, ela envolve o futuro da atenção, mas, ao mesmo tempo, o futuro do tratamento e do diagnóstico em câncer. E o que é absolutamente inovador, ela pega a percepção sobre esse futuro dos usuários e dos médicos. Então, eu consigo desenhar, a partir dessa pesquisa, um cenário para intervenção no presente. Eu digo, quem não intervém no presente, prepare seu coração. Nós vamos ter problema de acesso a curtíssimo prazo. Um ponto importante abordado no estudo é a existência nas próximas décadas de uma única droga contra o câncer, algo que está distante das expectativas dos especialistas. Pode ser que com maior entendimento surjam tratamentos mais específicos que, como agente único, resolvam certos tumores. Eu acho que o conceito importante aqui, a gente tem um recorte, né? Os tumores não são todos iguais. O segredo aqui é como individualizar a terapia para cada tumor ou para cada indivíduo. A pesquisa analisou ainda a percepção dos médicos sobre 9 tecnologias que têm chances de serem aplicadas na atenção ao câncer no futuro, como biópsia líquida, terapia celular e vacinas terapêuticas, tecnologias que geralmente têm alto custo. Eu acho que a gente tem vários desafios aí misturados, né? Por exemplo, uma das coisas que aparece muito claro é que essas tecnologias que estão chegando não foram tecnologias gestadas aqui, né? Praticamente todas as coisas que a gente viu apontadas na pesquisa foram desenvolvidas originalmente e depois, descobertas e desenvolvidas e amadureceram e viraram produtos e tratamentos, etc., em outros lugares. Então, esse é um ponto importante para a gente discutir aqui, o quanto a gente vai continuar consumindo, e é impossível gerar tudo, mas também é muito complicado não gerar nada, né? Então, a gente tem que se posicionar em algum lugar aí dessa cadeia de geração de conhecimento. O câncer era uma doença crônica e a gente tem que tratar o câncer simultaneamente, como no âmbito das políticas de acesso, e a pesquisa avança nisso, a gente tem toda uma discussão do futuro da atenção à saúde em câncer, e, ao mesmo tempo, como uma área central que ou a gente tem conhecimento, tem tecnologia, capacidade de inovação, ou a gente vai excluir a população, particularmente a população mais vulnerável, do acesso ao tratamento ou diagnóstico de câncer e a promoção na área de oncologia. E com a pandemia, uma situação que era preocupante ficou ainda pior. 2020 foi um cenário muito difícil, né? Muitas pessoas, a taxa de diagnósticos aí de câncer caiu muitíssimo, não porque as pessoas passaram a ter menos câncer, mas porque eram menos diagnosticadas. Essa pesquisa não é para gerar resultados que só vão ser factíveis e palpáveis daqui a 30 anos, vão ser factíveis e palpáveis amanhã. Hoje, as patentes em saúde, 90% estão apenas em 10 países. A patente em saúde de hoje é o acesso de amanhã. Então, se a gente não está preparado para pensar futuro, nós não temos sequer presente. Olha, você que está em casa, vai mandando para a gente a sua participação, perguntas, comentários, se quiser trazer a sua vivência, a sua experiência nesse último período com o câncer, vai ser bom saber da sua experiência, compartilhar aqui com os nossos convidados. Ministro Temporão, a gente
O Gadelha traz uma questão muito pontual e muito cirúrgica, né? As falas dele são muito interessantes. Uma delas, ele fala que se não estamos preparados para pensar o futuro, não temos sequer o presente. A pandemia ressaltou problemas que sempre existiram, né? Desafios para a gestão. Como é que você percebe esse momento que a gente vive? São questões estruturais, é verdade, né? Então, se de um lado nós consultamos os médicos oncologistas brasileiros sobre, na sua percepção, doutor, quais são as tecnologias mais promissoras num horizonte de 30 anos, né? Então, os médicos brasileiros, por exemplo, apostam mais em terapias usando anticorpos, terapia celular, edição genômica, para tratamento, já para diagnóstico, biópsia líquida, imagem molecular. São termos e nomes muito abstratos para a maioria da população, mas que estão o tempo todo nas mídias como grandes novidades e com promessas de cura para o câncer. Então, a gente precisa ter muito claro, primeiro, que essa hipótese de alguma coisa mágica, não é? que resolva de uma vez por todas, ela é irreal. Na verdade, o que nós vamos conviver nas próximas décadas ainda é uma associação entre quimioterapia, novos produtos, bioprodutos, biofármacos, cirurgia, radioterapia. Né? Quer dizer, e a doença tendendo a se transformar numa doença crônica, manejável, onde a sobrevida dos pacientes vai aumentar muito. Mas, para isso, olha só, nós temos que lidar com questões de hoje, não do futuro. Por exemplo, os médicos colocaram que, em relação tanto ao SUS quanto ao setor de planos de seguros, uma das principais barreiras a um bom tratamento, ao diagnóstico precoce do câncer hoje, é a falta de qualidade da atenção básica. Por quê? Porque é na atenção básica que as pessoas têm o primeiro contato com o serviço de saúde. E muitas pessoas podem ter doenças sem sintomas e, se adequadamente avaliadas, adequadamente instruídas, detendo informação de como se prevenir. Então, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com uma qualificação do que nós já temos hoje, que é melhorar a capacidade de diagnóstico precoce da atenção básica e nos prepararmos para o futuro. E aí, o Carlos Gadelha coloca uma questão muito importante, que é o Brasil, pela sua dimensão, pela sua capacidade, pelo tamanho do SUS, o maior sistema universal do mundo, por termos uma agência reguladora, Anvisa, muito respeitada, por termos uma indústria que ainda é a mais importante da América Latina, não pode se limitar a ser um mero importador de tecnologias. Então, nós temos que fortalecer a ciência e temos que buscar nos recolocar no cenário global. Para quê? Para tentar desenvolver aqui, não tudo, mas desenvolver aqui tecnologias estratégicas que garantam ao Brasil uma certa autonomia na produção e, portanto, no acesso da população brasileira a essas novas tecnologias. Doutor Santini, muito importante dessa fala do ministro Temporão, o Ministério da Saúde brasileiro é um dos, ou quiçá o maior comprador de insumos médicos do mundo. Ou seja, a pressão realmente existe com relação à indústria farmacêutica, porque se sabe que o Ministério da Saúde aderindo, por exemplo, a um determinado medicamento para o SUS, é um grande campo de negócios realmente, né? E eu queria que você me trouxesse qual é a percepção do usuário do outro lado, do paciente do outro lado, que vocês notaram nessa pesquisa, né? Se ele percebe também que a grande solução é um medicamento ou a prevenção passa pela frente desse usuário. Olha, a questão do medicamento é, até como você disse, pela atuação muito forte da mídia, né, dos meios de comunicação, até dos lobbies mesmo, da própria indústria, há uma certa concentração da preocupação das pessoas com a questão do medicamento. E, evidentemente, tem havido um grande progresso nesse campo e grandes oportunidades, grandes possibilidades realmente surgem dessas novos produtos que estão sendo aí no horizonte da pesquisa. Mas é preciso destacar duas coisas. Primeiro, a maioria dessas drogas que foram colocadas à discussão no âmbito dessa pesquisa são drogas que ainda estão em fase ou de experimentação ou em fase muito preliminar de uso ou ainda com um foco muito específico
para um determinado tipo de tratamento. Então, não é uma bala mágica, não é uma solução mágica. São soluções que estão dentro desse contexto que o ministro Temporão colocou, que são soluções associadas a um conjunto de ações no Sistema Único de Saúde, que vai desde a capacitação das pessoas para o diagnóstico precoce e a utilização dessas tecnologias como ferramentas de melhoria, de aumento da efetividade, aumento da eficácia dessas ações. Então, esse processo é um processo de grande complexidade e, às vezes, as pessoas ficam imaginando que é uma única droga ou vai surgir alguma coisa que vai resolver definitivamente. Houve um comentário do Martim Bonamino aí, por exemplo, que mencionou isso, e foi uma pergunta feita na pesquisa, se os pesquisadores básicos, aqueles que lidam efetivamente com a produção dessas drogas, se eles têm expectativa de que surja, nesse período de tempo, uma droga que resolva o problema, um tratamento, uma única droga. Isso foi rejeitado como pensamento pela maioria dos pesquisadores e médicos. Ou seja, na verdade, a estratégia de controle de câncer e, portanto, a política que o país vai ter que ter é muito mais ampla, muito mais abrangente e tem que envolver desde ações de prevenção até a incorporação dessas novas drogas. E aí o Ministério da Saúde realmente, pela dimensão e pela importância do SUS, tem duas ações simultaneamente que precisam ser desenvolvidas. Uma é fortalecer usar o seu poder de compra, ou seja, pela capacidade que tem de comprar, negociar melhor com a indústria. E segundo, fortalecer a pesquisa de tecnologia e inovação no Sistema Único de Saúde. Ou seja, essa pesquisa, embora de caráter bastante simples, ela mostra caminhos, como disse o Carlos Gadelha, caminhos para a pesquisa no Brasil. Nina, eu estendo a você a pergunta que fiz para o Dr. Santini, mas aí, saindo das respostas para a pesquisa, eu imagino que as associações de pacientes e nos diálogos que se tem com quem vivencia a doença, isso também deve ficar muito claro, né? E aí você, com certeza, pode trazer essa percepção que cada câncer é um câncer, depende do estágio, depende da pessoa, depende da vivência. Como é que você percebe essa experiência com os pacientes de câncer? Sem dúvida. Eu acho que, primeiro, quem tem câncer quer ter acesso ao tratamento, né? E se esse tratamento for melhor, né, mais ainda. Então, os pacientes com câncer, eles não têm muito essa visão desses processos, né? Como é que funciona, processo de incorporação, custo-efetividade, enfim. Eu acho que informar a eles sobre isso, como funciona, é super importante. E daquilo que você falou, né, eu acho que a gente está aí numa era de medicina de precisão, né, que a medicina de precisão nada mais é do que tratar o seu câncer especificamente, né. Então, hoje em dia, tem uma série de exames genéticos que vão definir qual tipo histológico específico para cada tipo de câncer de pulmão, por exemplo. Então, a gente não trata um câncer de pulmão, um tratamento para todos os tipos. Então, cada um tem as suas peculiaridades e isso os pacientes estão entendendo e para cada um desses tipos existe uma droga ou uma especificidade aí que vai atingir ele de maneira adequada. Então, eu acho que para eles está claro, né? A gente teve recentemente aí uma comoção, né, na época da fosfetanolamina, mas por conta do apelo que o câncer traz. Eu acho que foi importante esse debate, especialistas puderam, inclusive, falar sobre isso e, aos poucos, as pessoas foram se conscientizando. Como no início da matéria, o rapaz falou que, né, provavelmente, se não teve o câncer ou alguém na família, mas ele já consegue entender essa noção de que não existe uma droga que vai
tratar tudo. Então, eu acho que foi importante o debate, é importante a gente falar sobre isso, né? E também de como acontece, né? Esses processos aí de incorporação. Agora, a gente pode pegar um exemplo da Covid, né? A gente teve aí a questão da aprovação pela Anvisa das vacinas que foram televisionadas, as pessoas puderam acompanhar como é feito isso, né? Então, a primeira ponta desse processo de aprovação, depois a incorporação. Então, acho que as pessoas agora elas estão se informando e participando mais de tudo isso. Então, para mim, a informação é super importante. Eu acho que as pessoas, os pacientes, eles estão tendo esse entendimento, sim. Ministro, quer comentar? Estou sem seu áudio. Esse exemplo da fosfatanolamina é muito pedagógico, né? Foi muito dramático, porque exatamente se encaixa nessa ideia de uma cura milagrosa, né? Uma coisa mágica que vem. E não sei se todos lembram, mas infelizmente o projeto de lei, aliás, um dos subscritores do projeto de lei introduzindo essa droga no Sistema Único de Saúde era o então deputado Jair Bolsonaro, né? E pior, a então presidente Dilma Rousseff sancionou essa lei. E essa lei só foi derrubada depois no Supremo Tribunal Federal. E muitos pacientes provavelmente tiveram seu quadro de saúde agravado e morreram pelo uso de uma droga que simplesmente não funciona. Era uma fraude, era uma farsa, mas que foi vendida como uma coisa mágica. Então, a Nina toca num ponto muito importante, que é a transparência, a informação para a sociedade. E os cientistas têm uma responsabilidade nisso, né? De ter capacidade de dialogar não apenas com os pacientes, mas com a sociedade como um todo, o que realmente a ciência nos diz sobre prevenção e tratamento do câncer. E aí estendemos isso à responsabilidade de quem comunica, né, ministro? De quem está à frente da mídia e que pode realmente trazer esses dados e informações, como a Nina falou, né? É importante que a gente possa conhecer os processos para poder avaliar e trazer as melhores conclusões para quem está assistindo. No próximo bloco, o tempo de uma vida pode estar definido por um horário marcado com acesso ao cuidado em saúde. A gente já volta, não sai daí. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre câncer, Covid-19 e acesso a novas tecnologias. Comigo via internet, José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Luiz Antônio Santini, professor aposentado de Cirurgia e Saúde Pública da Universidade Federal Fluminense e pesquisador associado do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Dados da Sociedade Brasileira de Patologia mostram que no ano de 2020, pelo menos 50 mil novos casos de câncer deixaram de ser diagnosticados. O tempo perdido transforma em agonia o que já era incerteza. Quando falamos de câncer é uma corrida contra o tempo. Por quê? Porque quem acha cura, né? E quem não acha, infelizmente falece. E quando acha também a pessoa não dá o suporte, também não aguenta, não suporta. O câncer é uma doença progressiva. Então, ela, dia a dia, mês a mês, vai avançando. A tendência é sempre do avanço. Então, quando você tem um diagnóstico hoje, o paciente é tratado nos dias, meses, semanas seguintes, a gente espera um resultado. Quando se atrasam meses, o resultado tende a ser pior, ou o tratamento deve ser tão mais agressivo e com bem maiores sequelas
para o paciente. Então, o tempo na oncologia é um fator importantíssimo. Esse é o motivo porque a oncologia, a gente entende que é um atendimento semelhante ao atendimento de urgência. Se o paciente não for tratado o mais rápido possível, cada unidade de tempo que atrasa, ela tem um preço que está sendo cobrado desse paciente. O meu tratamento começou no Hospital Pérola Byton, né? No começo foi até bem rápido. Consegui a cirurgia em outubro, em dezembro eu já estava fazendo químio e, por consequência, rádio em 2015, hormônio, e foi até outubro de 2020 meu tratamento. Com a pandemia tudo ficou mais difícil, né? Já era ruim para os pacientes oncológicos, o tratamento todo é muita dificuldade, tudo é muito longe da nossa residência, né? Nunca é próximo, e com a pandemia tudo piorou. Tive uma cirurgia que era o protocolo, e a cirurgia ocorreu em maio, onde eu tinha pólipo, retirei os ovários, as trompas e um endometrioma, né? E leimiomas serosos. E desde então estou com tudo isso sem conseguir uma consulta, nem pela UBS, nem pelo Hospital Pérola Byton. E eles não me encaminham para lugar algum. Falam que não tem vaga devido à pandemia. Os serviços que eram destinados ao rastreio, então, rastreio do câncer de mama com a mamografia, rastreio do câncer do colo uterino com o exame preventivo, o Papa Nicolau, ficou muito prejudicado, em especial durante os primeiros meses, talvez até junho ou julho de 2020. Então, esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi uma grande redução no número de exames diagnósticos, sejam eles exames radiológicos, tomografias computadorizadas, sejam eles exames endoscópicos, então endoscopia digestiva, colonoscopia, broncoscopia. Foram feitas muitas tomografias com o intuito de quantificar a doença COVID, mas, infelizmente, os pacientes deixaram de procurar os serviços médicos e os serviços médicos ofereceram um número reduzido de vagas para as tomografias de diagnóstico. É um número expressivo de pacientes que chegam nas unidades de saúde de todo o país com câncer já numa fase em que não tem expectativa de nenhum tipo de tratamento. O tempo é a coisa mais preciosa que temos, é onde podemos mudar tudo. É através do tempo que podemos curar, né? É onde podemos olhar para dentro da gente e ver o que está de errado e consertar. Com certeza, tempo é tudo para quem diagnostica uma doença como câncer. Ministro, uma das questões que é colocada na matéria, a Vanessa comenta, né, da dificuldade dela por conta uma das dificuldades seria a distância do tratamento para a residência dela. Essa é uma questão crônica do SUS, até mesmo pela regionalização do sistema. Mas existem soluções para isso, né? O que se coloca nisso? Porque realmente, muitas vezes, numa cidade pequena, não há condições de você ter um serviço de altíssima complexidade, dependendo do avanço da doença, né? Como é que se resolve isso na gestão? Esse é um problema típico de países tão desiguais e tão complexos. O Brasil é talvez um dos mais importantes, né? População grande, território grande, muita desigualdade regional. A regionalização ela tem que funcionar, ou seja, você tem que ter uma rede integrada de serviços que envolve desde a atenção primária, policlínicas, centros de diagnóstico, hospitais onde serão realizados os tratamentos. O Brasil tem uma rede, talvez seja um dos poucos países em desenvolvimento que tem uma rede, Santinha talvez tenha o número correto, mais de 130 centros de atenção oncológica em câncer que prestam para o SUS um atendimento totalmente integrado. Isso é muito importante, né? Porque o paciente de câncer vai precisar não só eventualmente de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, mas de apoio psicológico, nutricional,
fisioterapia e uma série de outras, um conjunto de especialistas, né? É claro que nós temos, digamos assim, vazios assistenciais que em algumas localidades, principalmente na Amazônia Legal, né, na região centro-oeste, na periferia dos grandes contextos metropolitanos, né, que são barreiras de acesso importantes. Essas barreiras são sociais também, elas são econômicas também e elas são estruturais. Eu queria fazer rapidamente, se você me permite, uma reflexão aqui, pode parecer meio... Mas é o seguinte, quando nós estamos discutindo isso tudo aqui, pode parecer exótico o que eu vou falar, mas, na verdade, ano que vem nós vamos ter eleições. Nós estamos com a nossa democracia ameaçada. Nós temos que defender a nossa democracia, porque o SUS também depende da democracia. E as pessoas, quando votam, não pensam que, ao votar em determinado deputado, podem estar, por exemplo, ampliando essa defasagem, ampliando essa dificuldade de acesso ao câncer e a outras doenças. É exatamente o que aconteceu com a emenda 95, que está retirando, ano a ano, recursos financeiros do SUS. Ora, para você ter um atendimento adequado, humanizado, de qualidade, você tem que ter rede, equipamentos, profissionais motivados, em condições de trabalho adequadas, significa recursos financeiros disponíveis. E os deputados e senadores que foram eleitos na última eleição, eles simplesmente cortaram, estão impondo à população brasileira, e foi de maneira consciente que eles fizeram isso, um teto de limite de gasto que, no limite, na prática, significa o quê? Aumenta o tempo de espera, aumenta a fila, não tem equipamento, não tem mamógrafo, não tem quimioterapia, não tem medicamento. Então, as pessoas têm que parar para pensar um pouco que o exercício da democracia ele tem repercussões que vão muito além do dia a dia. Eles impactam a educação, eles impactam a saúde e, no nosso caso aqui, eles impactam profundamente a possibilidade de diagnóstico e tratamento adequado do câncer. Ministro, exótico seria a gente não tocar nesse assunto, né? Eu já tinha até uma questão sobre a emenda constitucional número 95, porque justamente muda todo o rumo da história com relação, principalmente a essas questões de alta complexidade, a gente não tendo o investimento necessário. Queria estender a pergunta também para o doutor Santini, te deixar à vontade, doutor Santini, para comentar essa fala do ministro Temporão. Sim, pois não, claro. Olha só, eu acho que essa fala é fundamental. Na gestão do ministro Temporão, inclusive, nós desenvolvemos um projeto de expansão da rede de atenção oncológica, que no Brasil, como ele disse, é bastante significativa. Em 2016, nós tínhamos 315 unidades hospitalares, entre chamados CACONs e UNACONs, que é uma tipologia de unidades, mas unidades que tinham capacidade de atender a grande maioria dos casos de câncer do país e tinha ainda a possibilidade de desenvolver estudos, pesquisas a respeito de câncer numa rede que estava sendo construída, constituída e bem articulada. E havia ainda um projeto de expansão dessa rede para chegarmos até a 420 unidades, que essa é a necessidade do Brasil, e uma alocação desses recursos de forma adequada, pelo menos reduzir essa desigualdade de acesso a que o ministro estava falando. No entanto, esse projeto, por falta de recursos, está num ritmo muito menos acelerado do que devia. Além disso, há um problema, além de tudo que o ministro colocou, eu acho que é muito importante assinalar, existe um problema também que e você também assinalou, não é possível levar a todos os cantos, todos os recursos. Então, a regionalização é um aspecto muito importante nesse processo da atenção ao câncer. Mas falta na regionalização o que a gente chama de uma sistemática de navegação do paciente. Ou seja, o paciente ele tem que poder ter um caminho para percorrer entre o diagnóstico e o início do tratamento, que hoje esse caminho no Brasil é, infelizmente, extremamente difícil. Hoje, apenas 30% dos pacientes conseguem chegar ao serviço de saúde em estágios de tratamento
eventualmente curativo. 60% dos pacientes já chegam com tumores muito avançados. E existe a possibilidade de fazer diagnóstico precoce em muitos casos. O que falta? Falta, como nós dissemos anteriormente, um maior conhecimento desses problemas na atenção básica e um sistema de navegação adequado dos pacientes. Os sistemas de regulação que existem, o CISREG e outros sistemas que a população critica muito e com razão, é porque eles são organizados de forma burocrática. Eles não levam em conta as diferenças que existem das necessidades específicas de cada patologia ou até de cada problema dentro de uma mesma patologia. Isso é um processo, o sistema precisa se dar conta disso. Eu acho que talvez um dos efeitos positivos, se é que a gente possa chamar assim, dessa tsunami que é a pandemia, é que o sistema de saúde incorpore mais tecnologia de gestão, informatização, ferramentas de facilitação do acesso aos pacientes a essas novas tecnologias de diagnóstico, de tratamento e de navegação mesmo sobre o sistema de saúde. Eu acho que é uma oportunidade, na verdade, o ideal é que não tivesse uma coisa dessa, mas a gente sabe, a realidade é que a pandemia está provocando a necessidade de um rearranjo do sistema de saúde e nós não podemos perder essa oportunidade. Quer dizer, o setor saúde tem que aproveitar essa oportunidade. E para isso, por último, só para fortalecer, eu, durante o tempo que eu tive na direção do INCA, eu talvez não passasse nem a metade de cada dia sem receber solicitação de algum deputado, algum senador, algum governador para adiantar o tratamento de alguns pacientes. Eu sei que isso é uma necessidade, as pessoas recorrem mesmo, e eu acho que é justo que recorram. Mas é preciso que as pessoas entendam que recorrer a um deputado, senador ou um governador com relação ao acesso, a melhor maneira de fazer isso é na hora de escolher, é votar adequadamente, porque senão você vira um mecanismo de clientização desse processo, quando na verdade precisa resolver um problema para todos. Então é um alerta muito importante entender na hora de uma eleição qual é a proposta que o candidato tem com relação, por exemplo, à questão do financiamento do setor saúde e não permitir que haja um achatamento do investimento em saúde como está acontecendo desde 2016. E que a pandemia veio desafiar, né, Nina? Eu vou trazer para você uma pergunta da nossa audiência. Te convido a responder sobre o olhar dos pacientes que você tem mais acesso. A Valdirene Militão, ela diz que durante a pandemia, ela pergunta se teve mais mortes por câncer, por dificuldades das pessoas darem continuidade ao tratamento e com toda a dificuldade de deslocamento no uso do transporte público. Como é que isso chegou para vocês? A gente ainda não tem um levantamento específico sobre mortalidade, né? Até porque, só para falar um pouquinho de sistemas de informação, o sistema de informação de mortalidade tem aí um delay de 2 anos de atualização, né? Então, o impacto sobre a mortalidade em câncer a gente só vai saber no ano que vem, 2022. Mas a gente acredita que sim, pelo relato dos médicos, né? Então, a gente fez inquéritos ao longo de 2020, não só com os pacientes, mas também com os médicos, e a gente teve essa percepção. Porque é sabido também que o paciente com câncer tem uma predisposição a ter uma COVID mais grave, né, mais letal, se for acometido. E a gente, como associação de pacientes, né, a gente entendendo esse problema, a gente fez uma série de ações, inclusive até com essas empresas de carros de aplicativo, né, para levar os pacientes, paciente, não deixe de fazer o seu tratamento. Então, a gente fez essa parceria com códigos, o paciente colocava lá com vários centros
de tratamento do Brasil inteiro. Então, isso especificamente para o sistema público, que é quem tem menos condições, né, quem mais usa aí esse transporte. Então, ele pôde, em alguns momentos de 2020, utilizar esse recurso do carro de aplicativo através de algumas ações que a gente fez, né, já entendendo aí essa gravidade. Então é isso. Infelizmente, a gente ainda não pode dizer com certeza, com efetividade, esse impacto na mortalidade. Ministro, trazendo dessa fala da Anitta... Perdão, trabalho publicado pelo Instituto Nacional de Câncer a respeito dos pacientes internados lá no INCA, mostrando que dos pacientes internados, aqueles que tinham Covid, a mortalidade foi maior. Então, não é ainda um trabalho representativo do universo de pacientes de câncer, mas é um trabalho específico dentro do Instituto do Câncer, mostrando que há um aumento de mortalidade, sim, nos pacientes portadores de câncer internados no Instituto Nacional de Câncer. E isso é um aspecto muito importante, ministro. Esse tratamento, essa busca represada que a gente está vendo na pandemia, ela só vai aparecer ano que vem ou daqui a 2 anos. A epidemiologia trabalha também com o tempo, já tendo sido passado algum tempo, ficam mais claros os dados, né? Verdade, mas nós já temos algumas pesquisas importantes que mostram de maneira dramática esse impacto da Covid no perfil epidemiológico da população brasileira. Um artigo publicado pela Márcia Castro, da Universidade de Harvard, e colaboradores, mostrou que o impacto da Covid na expectativa de vida ao nascer foi o seguinte: o Brasil perdeu 1,9 anos durante 2020 em relação à expectativa de vida ao nascer. Ou seja, nos últimos 15 anos, o Brasil ganhou, em média, 6 meses de expectativa de vida ao nascer progressivamente. Em apenas 1 ano de pandemia, nós perdemos 1,9 anos de expectativa de vida ao nascer, ou seja, um impacto extremamente dramático. Acho que no ano que vem nós vamos ter informações mais detalhadas e mais refinadas sobre o impacto em várias doenças, as mais importantes, como doença cardiovascular, cerebrovascular, câncer e outras. E um outro ponto que eu queria aproveitar para fazer uma reflexão aqui sobre tudo isso, essa riqueza de informações, de material que o programa está trazendo, que um dos aspectos centrais da nossa pesquisa, uma grande preocupação, a principal preocupação é realmente a questão do acesso. O Sistema Único de Saúde, né, a saúde como direito, está na Constituição brasileira, mas na prática, muitas vezes esse direito é negado e esse acesso é restringido, né? Nós já falamos aqui sobre algumas determinações que impactam isso. Em relação às novas tecnologias, a questão do acesso equitativo, né? É inadmissível, por exemplo, que o SUS tenha um critério de incorporação de novas drogas para o tratamento das várias doenças, né? E o sistema de planos de seguros tem um outro critério, né? Então, você tem 2 Brasis, isso fere a Constituição brasileira. Então, é fundamental que quando uma nova droga, uma nova tecnologia, um novo produto seja incorporado ao sistema de saúde, que ele seja acessível a todos os brasileiros. Claro que, para isso, ele tem que mostrar que é seguro, que é custo-efetivo, que é uma prioridade e que a gente dispõe de recursos para incorporá-lo, mas ele tem que estar acessível de maneira equânime para todos. Importante essa fala, doutor Santini. Essa questão, queria voltar um pouquinho à questão do complexo industrial da saúde também, que tem a ver com isso que o ministro está trazendo, até para ser viável que esteja presente no SUS, né? A importância de se investir no complexo industrial da saúde e que a pandemia vem reforçar, né? Exatamente. Olha, isso mostra, a situação que nós estamos, mostra o quanto nós precisamos avançar com relação à pesquisa e produção de medicamentos no Brasil. Veja que, por exemplo, a própria produção de insumos, mesmo antes de pensarmos em alta tecnologia, mas a própria produção de insumos para a utilização, equipamentos de proteção, respiradores, tudo isso, insumos necessários mesmo para a própria proteção individual e coletiva e para o tratamento básico dos pacientes,
nós não tivemos essa capacidade porque a indústria não estava capacitada a responder a essa demanda. E não só a demanda, o aumento da demanda, mas a demanda até cotidiana. Nós somos dependentes de importação desse tipo de insumo. E mais ainda dos medicamentos, vacinas, etc., de alta tecnologia. A nossa produção é pequena e até em função do parque que nós temos. Quer dizer, as instituições brasileiras, especialmente as instituições públicas, a Fiocruz, o Instituto Butantan e outras instituições, universidades, têm capacidade de gerar e produzir essas tecnologias. Nós temos laboratórios privados no Brasil que também têm essa capacidade, mas falta investimento, falta uma política industrial que induza a produção desses insumos. Mais uma vez, eu digo, talvez a compreensão dessa realidade neste momento possa fazer com que a população, com que as políticas compreendam a importância da saúde como um vetor econômico também dentro do sistema de saúde e possa haver uma priorização de investimentos nessa área. Eu espero que aconteça, mas não é uma questão de esperança, é uma questão de atuar politicamente para que isso aconteça. É muito importante que a população compreenda esse potencial, compreenda a capacidade tecnológica e científica do país para fortalecer e forçar até os investimentos na área de pesquisa e produção. Nina, a gente estava finalizando o programa e eu queria não queria finalizar sem antes trazer alguma orientação para quem está em casa assistindo a gente, que pode ter tido um diagnóstico recentemente, que esteja atravessando essas dificuldades, prestar aqui um serviço. Uma pessoa que precise de auxílio, como você orientaria? E Brasil afora, qual é o melhor caminho para buscar esse apoio? Porque as associações muitas vezes, ou sempre, conseguem facilitar muito esse acesso, a contribuição de um grupo de pessoas envolvidas com uma mesma situação. Como é que você orientaria quem está em casa para um encaminhamento melhor desse momento? Primeiro, eu acho que é ter informação, né? Encontrar essa informação de qualidade em lugares realmente capacitados, enfim, como as associações de pacientes. A gente está falando aqui das desigualdades de um país que tem realidades muito distintas, né? Então, as regulações, elas são diferentes de estado para estado. Então, um paciente que encontra uma dificuldade em um estado pode não encontrar em outra ou dificuldades distintas. Então, por isso que é importante, talvez, ele ter uma referência como uma associação de pacientes. E entender essa regulação e de direitos não é de uma hora para outra, né? O paciente está ali ainda tentando digerir esse diagnóstico, saber que caminho vai tomar, isso não é fácil. Né? Então, se tiver alguém, né, ou aqui no nosso caso, um contato, procurar o contato de uma associação local também, às vezes isso é importante. A gente vê muito associações de câncer de mama voltadas para mulheres, a gente sabe que outros tipos de câncer também necessitam dessa mesma orientação. Não é fácil encontrar, mas eu posso deixar um caminho aqui, nosso aqui da Abralho, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. A gente tem através de um 0800, que todo mundo pode entrar em contato, que é 0800 773 9973. De novo, 0800 773 9973. A gente tem representantes regionais também na maioria das capitais do Brasil, então a gente vai poder direcionar um pouco desse paciente e orientar, né, dar uma luz aí nesse momento tão difícil. Tá? Sim. Então, é isso. E queria também, eu acho que é importante falar desse impacto, só falando na questão aí da gestão, de novo, eu acho que a gestão é você conhecer
né, o cenário. Então, a gente começou o programa, você começou o programa falando que em mais de 600 municípios brasileiros o câncer já é a principal causa de morte. E aí fica a pergunta, né, será que todos esses 600 gestores sabem que o seu município, o câncer é a primeira causa de morte? Então, como é que ele faz para lidar com isso? Qual a maior concentração de municípios, o maior estado com maior concentração desses municípios? Se esse estado tiver só um centro de referência, isso fica difícil, né? Então, eu acho que conhecer para poder fazer uma melhor gestão, a evidência ela está aí, e a evidência ela parte da ciência, ela parte da informação, abaixo a fake news, né? Vamos nos conscientizar, nos informar e, de novo, né? Como o Dr. Temporão falou, ano que vem a gente tem aí eleições, então vamos fazer também o nosso papel para a gente poder cobrar alguma coisa, né? Vamos nos informar. Eu acho que informação também cura, né? E para o caso de câncer é super importante. Com certeza, Nina. Olha, muito obrigada por essa fala final. A gente encerra o programa com ela. Muito obrigada, doutor Santini, doutor José Gomes Temporão, ministro, e Nina, pela participação de vocês aqui hoje. Acho que a gente pode ter prestado um serviço importante para quem está vivendo com a doença também. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todo o nosso acervo com a programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!